Fala, nação rubro-negra! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Já chega deixando o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do maior do Brasil. Hoje temos um vídeo especial. Imagina uma partida entre o Flamengo de 1981 contra o Flamengo de 2019. Como não é possível um confronto real, solicitamos a uma inteligência artificial que fizesse uma análise de como seria a partida e quem seria o vencedor. Então, sem mais delongas, vamos à análise feita. Flamengo 2019 versus Flamengo 1981. O confronto épico de gerações. A história do Flamengo é marcada por momentos que eternizaram a camisa rubro-negra no cenário mundial. Entre esses momentos, dois se destacam como símbolos de excelência, técnica e conquistas. O time de 1981 que venceu a Copa Libertadores e o Mundial Interclubes, e o time de 2019, que de maneira arrasadora, conquistou a mesma Libertadores e o título do Campeonato Brasileiro. Ambos representam a grandiosidade do Flamengo. Mas, como seria um confronto entre essas duas gerações de craques? Vamos mergulhar nesse duelo de ícones e tentar imaginar como seria essa partida épica entre os reis de 81 e os mitos de 2019. Antes da simulação da partida, vamos à análise de cada time. Começando pelo Flamengo de 1981. O time do Flamengo Imperial. Se há um time que ficou gravado para sempre na história do futebol brasileiro, esse time é o Flamengo de 1981. Sob o comando de uma verdadeira lenda da história do futebol, o técnico Paulo César Carpegiani, o Flamengo se tornou uma máquina imparável de futebol. E a sua força estava na harmonia e no entrosamento do elenco, sem falar em uma qualidade técnica que poucos times conseguiram igualar. No gol, o lendário Raul, um paredão que tinha segurança e firmeza em todas as jogadas. A defesa, composta por nomes como Moser, Leandro e Júnior, era um verdadeiro muro, equilibrando tanto a parte defensiva quanto a ofensiva, com a capacidade de atacar pela lateral com muita velocidade e precisão. O meio-campo era simplesmente mágico. Zico, o galinho de Quintino, o maior ídolo da história do clube, comandava com maestria. Sua visão de jogo, precisão nos passes e habilidade para marcar gols em situações improváveis eram incomparáveis. Ao seu lado, Andrade e Adílio formavam um trio que tinha um entendimento único, capaz de controlar o ritmo da partida e lançar jogadas encantadoras que deixavam os adversários atônitos. Na frente, o ataque era imbatível. Tita, Lico e o Nunes davam a velocidade necessária para a equipe, mas era Zico que fazia a diferença, levando o time à conquista de títulos históricos. A equipe era bem equilibrada, possuindo uma mistura letal de técnica refinada e força física. O Flamengo de 1981 tinha um estilo de jogo ofensivo, rápido e de toques rápidos. Era uma equipe que dominava as partidas pelo controle de bola e pela pressão constante sobre os adversários. Mesmo contra equipes de peso da época, o Flamengo demonstrava uma supremacia absoluta. Agora vamos ao Flamengo de 2019. A era de Jorge Jesus e a Revolução Rubro-Negra. Em 2019, o Flamengo reviveu sua grandeza sob a batuta do técnico português Jorge Jesus. Chegou para revolucionar a equipe, criando um modelo de jogo que mesclava a intensidade europeia com a ginga brasileira. Foi uma temporada mágica, com o time conquistando a Libertadores de forma avassaladora e o Campeonato Brasileiro de maneira irrepreensível. No gol, Diego Alves, com sua habilidade nas defesas de pênaltis e seu posicionamento preciso, era a segurança do time. Sua experiência e liderança eram um ponto de confiança no setor defensivo. A defesa de 2019 tinha uma solidez que a equipe de 1981 talvez não tivesse em termos de marcação implacável. Rafinha e Felipe Luiz, dois jogadores experientes, mostravam inteligência tática nas laterais, enquanto Rodrigo Caio e Pablo Mari formavam uma dupla de zaga sólida e cheia de qualidade, acompanhados da liderança de Gerson no meio-campo. O meio-campo de 2019 era um espetáculo de transição. Gerson, o nosso coringa, dominava o ritmo do time, enquanto Everton Ribeiro e Arrascaeta alternavam entre o toque de bola refinado e a objetividade nas finalizações. E como esquecer de Bruno Henrique, um atacante imbatível, com velocidade e força, responsável por fazer a defesa adversária tremer a cada contra-ataque. Porém, o grande destaque foi o camisa 9,
Gabigol, que em 2019 se tornou um ícone do futebol brasileiro. Sua habilidade de marcar gols de todas as formas e a sua mentalidade vencedora fizeram dele um dos maiores artilheiros da história recente do Flamengo. A equipe de 2019, sob a orientação de Jorge Jesus, não apenas venceu títulos, mas impôs um futebol vibrante e irreverente, que cativou milhões de torcedores pelo Brasil e pelo mundo afora. Agora vamos ver como seria uma partida entre esses dois supertimes. Agora que analisamos melhor os dois times, como seria o confronto entre o Flamengo de 1981 e o Flamengo de 2019? A resposta não é simples, porque estamos falando de duas gerações de jogadores de altíssimo nível, com estilos de jogo distintos, mas igualmente vencedores. O Flamengo de 1981 tinha um controle de jogo impressionante, baseado na visão e inteligência de Zico e na raça de Adílio e Andrade. Sua defesa, com Marinho, Moser, Leandro e Júnior, era técnica e agressiva ao mesmo tempo, o que dificultaria a vida de qualquer atacante, inclusive Gabigol e Bruno Henrique. O time de 1981 jogava com um ritmo muito rápido e um toque de bola envolvente, algo que faria qualquer adversário se sentir pressionado. A grande dúvida seria como o Flamengo de 2019 conseguiria parar essa máquina ofensiva. Por outro lado, o Flamengo de 2019 possuía uma força física impressionante, uma transição rápida e jogadores com uma visão tática moderna. Arrascaeta e Everton Ribeiro seriam uma ameaça constante nas laterais, enquanto Gabigol e Bruno Henrique teriam o trabalho de furar a defesa de 1981. A superioridade técnica de Zico e a composição defensiva do time de 1981 seriam o maior desafio para o time de 2019. Mas Gerson, o Coringa de 2019, teria a missão de preencher essa lacuna e fazer a transição entre a defesa e o ataque com sua habilidade excepcional para distribuir passes rápidos e precisos. A sua leitura de jogo poderia, talvez, ser o diferencial para o time de 2019. Se Zico era o maestro do time de 1981, Gerson era a mente tática do time de 2019, capaz de organizar o jogo e dar velocidade à transição rubro-negra. O confronto no meio-campo seria, sem dúvida, um duelo de titãs. Andrade e Adílio possuíam uma habilidade inata para controlar o ritmo das partidas, e a experiência de Zico poderia pesar contra o ímpeto da juventude de Gerson e Arrascaeta. A habilidade de Zico em fazer o time jogar seria uma enorme ameaça ao Flamengo de 2019, mas Gerson, com sua visão de jogo e sua capacidade de desarmar e atacar ao mesmo tempo, poderia ter uma grande responsabilidade em tentar neutralizar as ações do Galinho. Em relação ao ataque, a linha de frente de 1981 com Tita, Nunes e Lico poderia ser um grande desafio para a defesa sólida de 2019, com Rodrigo Caio e Pablo Mari tendo que lidar com a velocidade e o faro de gol de Nunes, que foi um dos maiores artilheiros da história do Flamengo. Porém, a experiência e a marcação firme de Felipe Luiz e Rafinha nas laterais, além do posicionamento estratégico de Rodrigo Caio, poderiam dificultar para Tita e Lico encontrarem os espaços para atacar com liberdade. Mas o grande duelo seria entre os ataques. O Flamengo de 1981 tinha a habilidade e o faro de gol de Nunes, aliado ao apoio constante de Zico, Tita e Adílio, que criavam jogadas de profundidade com rapidez e precisão. A defesa do Flamengo de 2019, com a liderança de Diego Alves no gol e a solidez defensiva de Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari e Rodrigo Caio, era muito difícil de ser penetrada. Mas o talento de Nunes, a força de Lico e a inteligência de Zico poderiam, talvez, criar algumas brechas nessa defesa moderna e bem treinada. No entanto, Gabigol e Bruno Henrique representariam a grande ameaça do ataque de 2019, com suas características de velocidade, força e precisão na finalização. Gabigol, especialmente, teria que lidar com a marcação implacável da defesa de 1981. Moser e Júnior eram jogadores com grande presença defensiva e qualidade para desarmar os atacantes adversários, e o Flamengo de 1981 tinha a vantagem de ser imbatível em termos de entrosamento e experiência. No entanto, a maneira como Gabigol e Bruno Henrique se movem sem bola e sua rapidez para encontrar espaços poderiam ser um fator decisivo. Além disso, a transição rápida do time de 2019, com Gerson como condutor,
poderia surpreender a defesa de 1981. Os laterais de 2019, Rafinha e Filipe Luís, tinham a capacidade de apoiar tanto no ataque quanto na defesa, tornando a equipe mais dinâmica e imprevisível. A sua experiência internacional e a combinação de ataque e defesa poderiam dar uma vantagem tática ao Flamengo de 2019. No entanto, o Flamengo de 1981 jogava com uma intensidade própria, uma velocidade de bola que encantava qualquer fã de futebol. Os toques rápidos, a troca constante de passes e a pressão no campo adversário eram a base do jogo do time de 81, e isso poderia testar a resistência física do time de 2019. Se o time de 1981 impusesse o seu ritmo de jogo, o time de 2019 teria que responder com a mesma intensidade. E quando a partida se aproximasse de seus momentos decisivos, a liderança de Zico, com seu poder de decisão e sua habilidade nas bolas paradas, se tornaria crucial. Zico era conhecido por sua frieza nos momentos decisivos, e a habilidade de cobrança de faltas e escanteios poderia colocar a defesa de 2019 em apuros. Porém, Diego Alves, com sua habilidade em defender pênaltis e sua presença no gol, teria uma grande responsabilidade em garantir que o time de 2019 não fosse superado pelas ações do ídolo rubro-negro. No fim, um confronto entre o Flamengo de 1981 e o Flamengo de 2019 seria um duelo épico entre gerações, com estilos distintos, mas igualmente vitoriosos. O time de 1981, com sua técnica refinada e domínio absoluto da bola, teria que enfrentar a força física, a intensidade e a velocidade do time de 2019, que revolucionou o futebol brasileiro. O embate entre esses dois times representaria a história do Flamengo em um só jogo, com a grandiosidade e a magia que marcaram os momentos mais gloriosos da história do clube. E, ao final, não importa quem fosse o vencedor, pois ambos os times são imortais no coração dos torcedores rubro-negros, que vivem e respiram Flamengo em todos os momentos. Se eu tivesse que escolher um vencedor, o Flamengo de 2019, sob a batuta de Jorge Jesus, poderia ter uma ligeira vantagem. O motivo é simples: a modernização do futebol praticado na era de 2019. A transição rápida, o uso de pressing alto, a versatilidade no ataque e a força física do time seriam fatores decisivos em um jogo de altíssimo nível. Além disso, a capacidade de adaptação tática de Jorge Jesus e o elenco extremamente competitivo, com figuras como Gabigol, Bruno Henrique e Gerson, teria uma vantagem sobre o time de 1981, que, apesar de ser extremamente técnico, talvez tivesse dificuldades para lidar com a intensidade e a velocidade do jogo de 2019. A defesa sólida de 2019, com Diego Alves, Rafinha, Filipe Luís, Pablo Mari e Rodrigo Caio, somada à experiência e visão de jogo de Gerson e Arrascaeta, seria a chave para neutralizar o ataque poderoso de 1981. Gabigol e Bruno Henrique, com suas características explosivas, poderiam fazer a diferença na hora de furar a defesa da equipe de 1981, e a organização tática poderia sufocar o estilo mais envolvente e criativo do Flamengo de 81. Porém, é importante destacar que o Flamengo de 1981 era uma máquina imbatível na sua época, com um talento individual absurdo e um entrosamento impressionante. Zico, com sua magia, e a defesa sólida, com Moser, Leandro e Júnior, seriam capazes de colocar o time de 2019 em grandes dificuldades. Mas, no fim das contas, o Flamengo de 2019, com seu futebol moderno e cheio de alternativas, provavelmente sairia vencedor em um jogo com a intensidade que ele impôs durante toda a temporada. Em resumo, meu palpite seria uma vitória do Flamengo de 2019, mas, mais do que isso, seria um jogo épico, onde a história do clube se entrelaçaria de forma brilhante e inesquecível. Ambos os times são lendas, e qualquer resultado seria digno de aplausos. E aí, nação, o que achou? Deixe a sua análise nos comentários. Concorda, não concorda? Vamos fazer uma resenha nos comentários. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, pois isso fortalece a corrente rubro-negra fazendo nosso Mengão cada vez maior. Um abraço e saudações rubro-negras.